Então, quando eu entrar numa empresa que adota essas medidas de maneira incorreta, eu vou olhar e vou falar o seguinte, peraí, eu tô vendo pessoas extremamente felizes nessa empresa. Eu tô vendo as pessoas pedindo desligamento. Eu tô vendo comentários, principalmente em rede social, que são ruins sobre essa empresa. Então, por que a marca empregadora, por um lado, está ganhando plaquinhas dos melhores lugares para trabalhar, ganhando prêmios, sendo intimamente falada, mas por outro lado, não é isso que a gente vê no dia a dia. Esse eu acho que é um dos grandes erros. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Gente que Pode. Eu me chamo Rafael Lopes Eu sou Gisele Felder. e aqui no Gente que Pode a gente conta e cria. E você dá o play e compartilha. Isso aí! Para quem ainda não conhece o nosso podcast, por aqui você fica por dentro de temas como o mundo do trabalho, sustentabilidade, inovação e impacto social, a cada episódio com um convidado ou convidada que pode ajudar a gente a pensar mais sobre esses temas. Então fique ligado, já tem vários episódios aqui no canal e hoje a gente tem mais um super especial para vocês. E para ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast, não deixe de seguir o iOS em todas as nossas redes sociais, @iOSOficial. E para você que está aqui no YouTube, acompanhando esse podcast, tem um botãozinho aqui embaixo aqui, ó. Isso, é o botãozinho do like. Aperta ele, dá o like nesse vídeo. Compartilha esse conteúdo também com quem você conhece, com quem você gosta, compartilha com os amigos. Não deixa de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber uma notificação caso venha algum novo episódio, beleza? É isso! E aí, vamos então começar o nosso episódio de hoje. Formação, conhecimento, habilidades, atitudes. Quem já se viu no mercado de trabalho ou está aí à procura de uma oportunidade conhece bem essas exigências e outros requisitos que as empresas colocam nas suas vagas. Mas e se a gente fizesse uma provocação e invertesse essa lógica? Será que a sua empresa passaria numa entrevista? Se o candidato te avaliasse as boas práticas do processo seletivo, será que ele gostaria de trabalhar na sua empresa? Bem, Gi, e isso conta também, né? Porque as empresas estão com dificuldade de conseguir encontrar profissionais, só que essa dificuldade não é apenas para buscar a capacidade técnica, os conhecimentos que esse profissional tem. Às vezes, a empresa não tem uma boa reputação e ela não consegue encontrar profissionais justamente por isso. Será que a sua empresa, será que o lugar em que você trabalha está com a reputação em dia? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né, Gi? Exatamente, e nós vamos perguntar para quem sabe. E é por isso que eu começo aqui contando um pouquinho de quem é a convidada de hoje. Ela tem mais de 13 anos de experiência em resiliência corporativa, gerenciamento de riscos e crises corporativas, gestão de operações e controles internos. É COO da Zequedu Digital, professora de negócios com propósitos, startups e corporativos na FIAP, professora de ESG na IBMEC Exame Academy, também faz parte do comitê de ESG da Coach e Conselhos Consultivos da QPIS e Preta Hub, é certificada na 6ª turma do PDEC, Programa de Diversidade e Conselhos do IBGC, alumni do C101, Conselheira 101, com foco em formação de mulheres negras em conselhos. Tem publicações em livros de ESG, gerenciamento de riscos e também de resiliência corporativa. Tem MBA em Business Information Security e Cyber Security pela FIAP. MBIS em Segurança da Informação pela Unip e MBCI Master Business Community Certificate pelo Business Continuity Institute. Tô tentando aqui o inglês, né, gente? E pós-graduação em Relações Étnico-Raciais. É finalista do grupo de diversidade de gêneros Todos pelas Mulheres na premiação Chambers Law, categoria LAC, grupo de trabalho Diversidade da Câmara Americana do Comércio e CNESG, e palestrante de treinamento com foco em diversidade para empresas multinacionais. Bem-vindo ao Gente que Pode, ele é Viviane Elias Moreira.
obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Nós também. De verdade. Obrigada por essa oportunidade, por discutir um assunto tão bom. Ah, maravilha. Opa, a gente vai conversar E bastante. dá pano pra manga. Oi, Bem, posso te chamar de Vivi? Deve. Então vamos lá. Vivi, quando a gente começa o nosso episódio aqui do podcast, a gente sempre pergunta um pouco sobre a vida profissional, a gente lê o currículo de quem tá aqui, mas a gente quer saber um pouquinho quem é a Vivi sem crachá. E a gente sempre pergunta isso dizendo, quem é a Vivi na fila do pão? Meu Deus. Ó, é um pão bem grandão, porque eu gosto de comer, né? Então, é o primeiro ponto importante, quem não vive na desse pão, enfim, não vem com bisnaguinha, não. É questão brioche, alguma coisa recheada, enfim. Mas, além disso, eu sou São Paulina, sou mãe do Marcelo, casada com o Renato, quinto filho, nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, periferia, Zélia, Vila Talarico, importante falar, Talarico somos nós, sobre isso. Sou uma realista esperançosa por lugares melhores para todos os nossos. Cresci ouvindo rap, o rap me motiva, ouvindo samba raiz. Quem mais que sou eu fora da fila do pão? Torço pro Lakers. E gosto de ler, gosto de caminhar e gosto de Beyoncé. Falta importante. Opa! Isso aí, muito bom conhecer você um pouquinho mais, Vivi. Obrigada. Vivi, a gente começou a introdução do nosso episódio falando um pouco sobre essa inversão de papéis no mundo do trabalho, onde as empresas só pediam e o candidato entregava e aceitava a vaga. Queria começar te perguntando se você percebe esse movimento. Você acha que hoje o candidato também avalia a empresa? Ele também pode dizer não depois de um processo seletivo por não se identificar? Você acha que a gente está nesse momento? Hoje eu vou falar que não só estamos nesse momento, como a gente já até perdeu o time de conseguir entender a importância desse momento. Esse momento ele começou mais ou menos uns 20 anos, se a gente colocar bem prazos, enfim, quando começaram a popularizar, principalmente aplicativos como o antigo Glassdoor, né? Aliás, o atual Glassdoor, que antigamente era o Love Mondays, onde a gente colocava o nome lá para saber se a empresa que a gente vai trabalhar ou vai participar do processo seletivo efetivamente era uma empresa alinhada com a nossa cultura, com os nossos valores. Eu acho que é importante a gente falar que a gente chegou no momento de começar a colocar os nossos valores inegociáveis, né? E o que são nossos valores inegociáveis? É a minha diversidade, a minha ética, são os meus vieses conscientes e inconscientes, e se eles estão alinhados justamente com a cultura das empresas que a gente quer adotar. Depois disso, quando a gente teve um boom, principalmente do conceito de startup, onde a gente via, né, pelo menos o que se era vendido, que o conceito de startup era um conceito people-center, ou seja, as pessoas no centro de tudo, onde a gente tinha, na época que não era tão popular também, um home office, flexibilidade de horário, para alguns piscina de bolinha era super importante, para outros o shopzinho na sexta-feira também era um conceito. Então, todos esses quesitos começaram a entrar num sistema de valores inegociáveis de pessoas mesmo. O que é importante para mim? É fazer o happy hour? Ou o que é importante para mim sair mais cedo para ficar com meu filho? Quando as empresas começaram a entender que esse tipo de processo começou realmente a vingar, foi quando efetivamente a gente começou a falar, peraí, eu posso oferecer todo o dinheiro do mundo, toda a grana no mundo, mas os benefícios intangíveis vão ser quando os meus talentos começarem a me avaliar de forma correta. Então, a gente passou até no momento só de falar sobre isso. Agora, a gente está no momento de refletir o porquê que a gente está perdendo o talento e qual foi o time que nós, eu digo CNPJ, perdemos, e onde a gente não percebeu que era um ganho, é um trunfo, e não só um status que era ser avaliado. Olha só. Muito importante. E, Vivi, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho qual é o maior erro que você vê que as empresas cometem na sua estratégia de se estabelecer como marca empregadora. Onde as empresas estão errando para não conseguir se estabelecer como essa marca, né? Olha, eu diria que um dos primeiros pontos que faz a gente pensar muito é querer, o famoso, é um termo em inglês, tá, gente? Eu não suporto muito termo em inglês, mas a gente vai trazer e eu faço a tradução, que é o famoso walk the talk, ou seja,
fala que faz, mas não faz. Ah, Né? Então, as grandes empresas, principalmente de marca empregadora, que tem a relevância, elas começam a propagar que elas fazem, mas o público interno dela consegue comprovar que não está sendo feito. Então, quando eu entrar numa empresa que adota essas medidas de maneira incorreta, eu vou olhar e vou falar o seguinte, peraí, eu estou vendo pessoas extremamente felizes nessa empresa. Eu estou vendo as pessoas pedindo desligamento. Eu estou vendo comentários, principalmente em rede social, que são ruins sobre essa empresa. Então, por que a marca empregadora, por um lado, está ganhando plaquinhas dos melhores lugares para trabalhar, ganhando prêmios, sendo intimamente falada, mas, por outro lado, não é isso que a gente vê no dia a dia. Esse eu acho que é um dos grandes erros. Um outro grande erro que a gente tem, e muito, é usar o famoso washing. Né? Então, diversity washing, que é o fingir que eu sei, greenwashing, compliance washing, ou seja, eu adotar termos, boas práticas de mercado, aderir ela em algumas áreas ou alguns departamentos, mas não incluir ela na minha cultura administrativa, na minha cultura corporativa. Quando a gente faz esse processo, normalmente as pessoas conseguem entender que nós estamos sendo usadas. E pessoas usadas não vão ficar nesse lugar. Tá aí, assim, eu acho que resumindo até pelo nosso tempo, são os dois principais erros que eu vejo ultimamente. A gente entendeu, quando a gente fala de pessoas e necessidade de pessoas, a gente consegue ter um retorno muito grande de mídia, de impacto, de status, de likes, enfim. Mas a gente esquece que nós somos, uma frase que eu super uso e até viralizou, CNPJ são feitos de CPF. Sim. E não adianta a gente vender pro CPF de fora o que a gente não conseguiu conquistar ainda com o CPF de dentro. É muito mais sobre de dinheiro, é sobre propósito, sobre determinação, sobre valor, sobre cultura. E no final, é sobre a pessoa que está fazendo as regras também, porque ela também é um CPF. E a gente começa a comentar muito que a gente tem decisões que são em cima, né? Se levam, então eu estou muito em conselho, enfim. Quando a gente não tem quesitos importantes nesse nível aqui em cima para tomadas de decisão, ausência de diversidade e inclusão, ausência de vivências, diversidade de ideias, a gente nunca vai conseguir fazer a execução. E aí o erro se concretiza. sim. Eu acho que a gente cresceu nessa cultura profissional do QI, que é o que indica, né? A gente já falou disso por aqui. E aí a gente esquece que com esses novos portais, onde os profissionais podem contar sua experiência na empresa, que é o caso do Glassdoor, o próprio LinkedIn também tem agora um movimento que eu acho que é o QNE, quem não indica, né? Eu não te indico de profissional para profissional. Então é uma inversão mesmo de papéis, porque a gente via, eu lembro na época da minha mãe, ela fazia comentários, se você for desligado no período de experiência, é péssimo você ter 3 meses no seu currículo. E hoje a luta é pro funcionário ficar 3 meses, quiçá 6 dali, e ele ainda pode sair falando mal da sua empresa e você ter dificuldade para repor aquela vaga se ela for mais específica, né? Exatamente. E eu falo que a gente tem ali dentro, principalmente o LinkedIn, né, que é a ferramenta profissional que a gente mais usa. Nós temos que ter sabedoria ao utilizar o LinkedIn. Para o lado das empresas, em entender os feedbacks que estão sendo colocados ali de maneira efetiva ou não, e pelo seu lado profissional também, né? A gente não pode achar que a gente, rede social, aceita tudo que nem PowerPoint. Não é sempre assim, né? A gente também precisa entender que nós temos uma responsabilidade quanto pessoas quando a gente posta alguma informação, algum desabafo, porque, novamente, existem CPFs que ainda mantêm aquela estrutura funcionando. Eu lembro de um caso de gestão de crise que eu tive que lidar, de uma pessoa que foi desligada por um processo todo incorreto da empresa. Ela acabou encerrando o contrato de trabalho dela e ela foi ao LinkedIn para desabafar. O problema não é o como, o problema é a forma que esse desabafo é feito. E aí o desabafo foi um desabafo muito ruim, estruturalmente, acusando a antiga empresa empregadora de racismo, de sexismo, de algumas coisas, e a empresa empregadora se sentiu no direito de realmente processar essa pessoa por calúnia. E é um direito.
Porque se você realmente não tem provas efetivas, e depois a pessoa foi lá e começou a colocar, mas eu estou sendo cerceado de dar minha opinião, me mandaram retirar o post. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado do poder que a gente tem com as redes sociais, principalmente o LinkedIn na mão, mas a gente também tem que entender que existem pontos de vista diferentes, de situações diferentes, e precisam ser analisados de uma maneira que a gente chegue num denominador comum. Não tanto a empresa e não tanto a pessoa que eventualmente, a não ser casos que a gente sabe que são crimes. E aqui é importantíssimo falarmos que Diferenciar a gente não está passando pano para assédio moral, qualquer tipo de assédio, qualquer crime, qualquer racismo, enfim, não é isso. Mas como a gente consegue dar voz de maneira responsável, utilizando essas ferramentas para que a gente tenha o quem não indica de maneira realmente que o propósito dele é de falar, empresa, você precisa mudar a sua cultura, que senão você vai continuar perdendo talento. Exatamente. E aí, seguindo nessa visão das empresas, você deu essas dicas de como, né, trabalhar a marca empregadora de uma forma inteligente. A gente percebe sempre as empresas muito preocupadas, e até pelo core business delas, de fazer investimentos em tecnologia, em ferramentas, inovando sempre nesse sentido do negócio. E aí, a gente hoje fala de inteligência artificial, enfim, outras tecnologias. E na gestão de pessoas? No teu olhar de quem está aí vivenciando o mercado, quais são as tendências? Qual é um bom caminho para fazer investimentos inteligentes que permitam que essa empresa seja a empresa dos sonhos dos bons profissionais? Gente, a resposta é simples e objetiva. Façam um gerenciamento de riscos sociais de todos os processos que vocês vão adotar. São riscos sociais, são riscos que eu consigo entender o ecossistema de maneira mais efetiva, o que está ligado a pessoas. Simples assim. Eu vou implantar uma ferramenta de IA, mas eu sou uma empresa que efetivamente propago ou falo e comprovo que eu sou uma empresa que tenho grandes programas voltados às pessoas com deficiência. Um exemplo. Você adaptou sua ferramenta de IA para as pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, e trabalham na sua empresa? Então, o gerenciamento de risco, ele vai te fazer essas perguntas, para que você, antes de implantar, tenha as ações efetivas para que aconteça. Eu lembro de casos, contar um case aqui, lógico que a gente não vai contar o santo, mas vou contar aqui o case. A gente adora. Adoro! Para a galera entender do que a gente está falando. Teve uma grande empresa que decidiu fazer uma implantação de um sistema para otimizar um determinado processo, né? E investiu milhões nesse sistema. Investiu, achou que era demais, enfim. Como toda empresa falha a comunicação, só chamam para quem está no projeto da média liderança para cima e esquecem de chamar a pessoa que executa o processo, que é um erro júnior, mas se faz muito. Só chama a pessoa para depois fazer o teste, né? Para saber se deu certo ou não. Quem decidiu nem tem acesso ao sistema. Não sabe o que faz. Só achou que aquele botão verde ficava bonito ali. Era mais ou menos isso que aconteceu. E esqueceram um pequeno detalhe. As três principais pessoas que executavam esse processo eram pessoas que tinham deficiência visual. E elas tinham toda uma adaptação para fazer esse processo. E a ferramenta não tinha como se adaptar a esse processo delas. Sobrou para quem? Pro RH, que não sabia do que estava acontecendo, porque também não foi envolvido dentro desse projeto. E a garota do RH falou assim, mas gente, o que eu posso fazer nesse sentido? Porque o que eu posso fazer é alocar eles de outras áreas, mas eles querem executar esses processos em outras áreas? Eles estão aptos a executar outros processos? Vocês estão aptos a perder o comprometimento deles, as entregas deles, porque eles trabalhavam os três muito bem. Vocês estão... a gente não pensou. Nesse não pensar, eles tiveram que contratar outras pessoas, porque foi um investimento, não foi barato, foi um investimento de milhões, por uma pergunta muito simples. Essas três pessoas, por exemplo, elas foram alocadas em áreas que eventualmente não produziam o que produziam da outra forma, se sentiram quanto pessoas muito ruins, muito frustradas. Invisibilizadas, né? Total. Como se elas fossem pecinhas ali que podem ser movidas a qualquer momento e acabaram se desligando
dessa empresa. Nossa. Esse é um exemplo clássico de a gente esquecer das pessoas no centro da tecnologia. Eu sempre falo isso em todas as aulas, principalmente de startups com propósito que eu dou. Tecnologia é o meio, não é o fim. Enquanto a gente não lembrar quanto pessoas, principalmente na gestão de pessoas, que tecnologia não é o fim, e que o fim sempre vai ser pessoas, para pessoas, e sempre delegando ações ou proposições novas, ou em disrupção, né, que a gente faz de inovação, enfim, para pessoas, a gente vai continuar vivendo o Black Mirror que a gente está vivendo. Quem assiste Black Mirror vai entender o que eu tô falando. A gente está no episódio de Black Mirror o tempo inteiro, 24 por dia. Tal. A gente avalia uma pessoa, por exemplo, com 5 estrelinhas toda vez que a gente pega um carro de aplicativo. E de repente a pessoa está num dia mal. Segurança psicológica é o fim. E a gente fala, mas essa pessoa não tem o direito, porque então fica em casa, não trabalha. Tá bom, então quando seu gestor te avaliar com o seu PDI, seu programa de desenvolvimento, que não deixa de ser 5 estrelinhas também, você tem que torcer para ele também não estar num dia mal. Tecnologia é o meio que a gente tem para estabelecer coisas boas para pessoas. Talvez seja isso que está faltando para que a gente comece a entender a importância de cuidar de pessoas na transformação das empresas que a gente precisa. Isso é tão importante. Esse tempo atrás eu vi uma publicação no LinkedIn de uma empresa que ela estava com processo seletivo aberto para pessoas com deficiência. Eu vi um monte de gente comentando embaixo, tipo, da publicação. Não consigo cadastrar o meu currículo porque a sua plataforma não é acessível. Gente, é o simples, é o básico. Perceba que tem soluções. Vou dar um exemplo aqui pra gente. E isso que é legal a gente começar a refletir. Nesse momento, o nosso podcast ele não é acessível, por exemplo, para pessoas com deficiência visual também. Porque a gente poderia ter feito uma coisinha muito simples, que não custaria nada, e nós três aqui, a gente, no calor de falar e trocar ideia com todo mundo que está em casa, a gente acabou não fazendo, que é autodescrição. Sim. Eu sou uma mulher negra, estou de trança, com uma calça jeans e uma camiseta jeans, sapato de salto, segurando um copinho de café, estou sentada num estúdio que é preto, com uma cadeira de tela, com alguns livros, o Mestre Yoda e o símbolo do iOS aqui no fundo. Eu acabei de permitir que todas as pessoas que estão ouvindo consigam me imaginar de alguma maneira. Sim. Isso é se tornar, inclusive, a gente demorou quanto tempo para fazer isso? Sim. Se um processo seletivo de uma empresa dessa tivesse... Isso acontece também muito com processos afirmativos para pessoas negras. Processo afirmativo para pessoas autodeclaradas negras. Aí eu já vi. Processo seletivo... da mesma empresa, tá? Autodeclarado para pessoas pretas. Processo seletivo autodeclarado para pessoas pretas, negros e pardos, que é a definição do IBGE. Sim. Cara, você está fazendo um processo seletivo e você ainda não conseguiu responder a pergunta se é preto ou se é negro. Você não tem possivelmente um letramento racial inicial. Como é que você vai receber uma pessoa negra lá? Né? Processo seletivo de empresas que usam a mulher como objeto. Processo exclusivo para níveis de gerência para mulheres. Poxa, eu tô vendo a propaganda lá e o seu principal produto da venda da propaganda é uma mulher limpando o chão com um macacãozinho colado, fazendo café e servindo ao marido. Que imagem eu quero passar? Sim. São ações muito simples que se resolvem tendo diversidade e inclusão nas áreas. Com esse viés de entender o que são os riscos sociais. As perguntas certas, aliás, as respostas certas para as perguntas exatas. E, ultimamente, a gente está falhando em um negocinho. Enxergar o óbvio. Enxergar o óbvio. E o que é enxergar o óbvio quanto empresa? Não notar, por exemplo, que eu não tenho pessoas negras em cargos de tomada de decisão. Não notar que eu só tenho uma única mulher no conselho de 25 homens. Não notar, por exemplo, que tem uma pesquisa recente, depois eu passo a fonte para vocês divulgarem, que no Brasil, se eu não me engano, são só 5 mulheres presidentes de empresa. Nossa, um número baixíssimo. Se a gente falar ali, é um absurdo. Um fato também relacionado à diversidade e inclusão. No Brasil, entre as 500 maiores empresas do Brasil, da história do Brasil, tá? Desde que Cabral dizem que... Bom, a gente sabe que não foi Cabral, né? Vamos fazer outro negócio histórico aí. Como diz o livro da escola, quando Cabral chegou daqui desde 1500, enfim.
Das 500 maiores empresas do Brasil, nós só tivemos até hoje uma pessoa negra como presidente, que foi o Edivaldo Santiago, que era ex-presidente de um grupo de saúde. Das 500 maiores. Na história. Quando a gente começa a olhar esses números, por exemplo, presidente de pessoas com deficiência, pessoas 50 a mais, que é onde a gente tem um número maior, e quando a gente vai nesse recorte de 50 a mais, são todos homens, héteros, a grande maioria brancos, enfim. É não enxergar o óbvio, né? É a gente não conseguir entender que uma pessoa que nunca viveu em algumas situações periféricas vai entender efetivamente a potência que é o trabalho do iOS. Não vai entender. Porque para ela existe uma falácia que chama meritocracia. Né? Vai lá, né? É uma das coisas Se aqui. esforça bastante, Corre que atrás. você vai conseguir. Corre atrás. E eu, por exemplo, não permito que romantizem a minha história. Né? Da menina negra que chegou da periferia e agora senta em cadeiras de conselho. Eu não posso permitir que normalizem, romantizem isso, porque eu não sou resultado da meritocracia. Eu sou resultado do hackeamento do sistema, que é diferente, que é completamente diferente. Então, quando a gente chega nesses espaços e começa a fazer essa ponte, que o OS faz, a ponte para cá, de meninos jovens que têm uma inteligência absurda, uma inteligência, inclusive, com viés de tecnologia, para ajudar a comunidade, poxa, gente, é simples. Faça uma pesquisa e verifique o tanto de inovação que a gente tem nas comunidades do Brasil. É absurdo. E a gente fazendo fóruns, summits and others, sabe? Para falar sobre inovação, quando tá ali o óbvio. Tá ali. Já aplicada, acontecendo. E a gente tá perdendo o quê? Talento. Eu lembro um case que a gente tava conversando outro dia, case, ó, tá vendo? Um caso aqui que outro dia a gente tava conversando, que a gente deu muita risada. O pessoal tava falando de produto para cabelo, enfim. E aí o pessoal, não, porque o produto da aloe vera tem uma potência, nananana. E uma menina de 18 anos, lá de Itaquera, levantou e falou assim para mim, para o pessoal que tava na discussão. Gente, vocês estão falando de aloe vera? O que é aloe vera? Aí mostraram o desenho. Gente, isso é babosa. Aí um olhou pra cara do outro assim e falou assim, gente, a minha avó usa babosa há muito tempo. E aí eu lembrei, realmente, minha mãe, eu não tinha creme para cabelo crespo, minha mãe usava babosa. E eu lembro quanto o meu cabelo era muito mais saudável naquela época com a babosa. O que é isso? É sabedoria ancestral. Sim. Pessoal, vamos usar o shampoo de sabonete que tem um resíduo da água, que diminui o consumo da água, não sei quantos por cento. Poxa, legal. A periferia faz isso há muito tempo para sobrevivência. Que é colocar um sabonete no outro para virar um só, amassar ali e vambora ver que fim que dá. Sim. Tudo isso é inovação que a gente traz de vivência. E se a gente continua vivendo sem enxergar esse óbvio dentro das organizações, nós estamos perdendo talento, nós estamos perdendo cliente e nós estamos criando concorrência. E eu criar concorrência é que, se amigão, uma hora, se eu não tenho cliente, eu não tenho talento, esse cara, ele vai criar o produto que ele sabe o público-alvo que ele tem. Sim. Ele sabe o público-alvo que ele tem. E ele sabe a potência do público-alvo que ele tem. Tá aí, exemplos de gigantescos, né? CUFA, G10 Favelas, tem muita coisa maneira acontecendo. E a periferia consome muito. Muito. Sim. Muito. Até porque a periferia é feita de pessoas pretas. E pessoas pretas entendem muito bem o que é o processo de tomada de decisão de compra. Tem um estudo do Locomotiva com a Preta Hub, que ele fala que na pandemia, a população preta na pandemia consumiu 1,9 trilhões de reais. Aí você vê movimentos como o movimento Black Money, que fala o seguinte, eu não compro se eu não me reconheço. Sim.
Ou seja, não falar o óbvio dentro das organizações hoje, além de tudo, é uma burrice econômica. Exatamente. Ela tá perdendo um nicho de mercado gigantesco. Olha o boom que a gente teve, por exemplo, de produtos para pessoas pretas, vindo de cabelo, vindo maquiagem, originário por outras pessoas pretas, que cansaram de ter que ficar usando aquele pó que não tinha nossa pele. Gente, era uma luta, era uma batalha. Sim. E vamos começar a construir pra gente. O famoso Pink Money também, que representa os pilares da comunidade LGBTQIAP+. Eu só vou comprar onde é friendly para mim. Sim. Os espaços que eu vou poder usar meu dinheiro são os espaços que vão me atender com atenção, são os espaços que vão ter diversidade, são espaços que não vão ter só pessoas, se diga de minoria, que a gente sabe que não é minoria, mas enfim, que nós somos maioria, na verdade, mas que tenham pessoas diversas sentadas, comendo, servindo como donos, não só pessoas diversas servindo, como é o normal. O óbvio precisa ser dito para a gente agir e hackear o sistema. Bem, Vivi, como a gente estava comentando, né? O quão é importante ter pessoas diversas no C-Level, porque quando a gente não tem essa diversidade, né? Quando a gente não tem essa representatividade, às vezes o pessoal pensa, por exemplo, em vagas para pessoas com deficiência, em vagas afirmativas. Só que abrir a vaga e não ter um processo dentro da empresa para lidar com questões de racismo, de xenofobia, de todos os outros preconceitos que existem, né? Acaba gerando um problema maior ainda para a empresa, né? Então, além dela estar perdendo dinheiro por não ter um time diverso, né? Principalmente no C-Level, ela também não resguarda essas pessoas que ela está trazendo para dentro de casa. Exatamente. E a gente tem um outro problema, Rafa, que é o seguinte: a gente não tem no C-Level e normalmente a gente faz a mesma representatividade de ausência do C-Level na média gerência. Então vocês imaginem o seguinte, que a gente tem um processo seletivo de vaga afirmativa, determinado pelo C-Level, porque ele tem alguns indicadores de investidores das 3 letrinhas, que a gente sabe que é o interesse que eventualmente pode acontecer e acontece na maioria das empresas. Quem vai receber esse público diverso é a média gerência. Essa média gerência também não tem representatividade e o pior, não tem o devido letramento para receber a população diversa, que muitas vezes eles nunca tiveram. E aí, entre os vieses inconscientes, que quando você se torna eles conscientes, se transforma em ações de preconceito, e chega a um líder que não sabe lidar com uma situação. E aí entra um papel muito, muito importante nas empresas, que a gente chama de compliance, né? E isso é uma coisa que a gente chama de compliance washing, né? Que todo mundo anda falando. Por que as pessoas não confiam no compliance nas empresas? Porque quando a gente vai fazer um canal de denúncia, a gente representa exatamente esse ecossistema de ausência de diversidade aqui, de ausência de diversidade ali e ausência de diversidade em quem deve julgar e ter essa visão. Para quem chega a denúncia, né? A gente alimenta o sistema de forma retroativa. E aí, quando a gente chega, por exemplo, um canal de denúncia de assédio sexual e você não tem mulheres dentro do processo de investigação, e normalmente quando a gente tem canais de denúncia dentro dos princípios das boas práticas, eles são externos à empresa. Sim. Só que a empresa não tem preocupação de ver a cadeia de diversidade dos seus fornecedores. O que ela vê no processo de contratação? Preço. Ela não vê. Então, vocês prestam atenção como o mecanismo vai se autoalimentando. E quando a gente vai se alimentando dessa forma, a gente normaliza o que não deve ser normalizado. Eu, por exemplo, eu já tive casos de ter denúncias em canais de compliance, canais realmente de empresas que chegam, não toleramos qualquer ação de discriminação, com provas, com evidências, com e-mail, com áudio, com gravação, com todos os processos, todos, que inclusive eu guardo até hoje, né? Que tá tudo ali guardadinho, enfim. Eu tenho todas essas informações guardadas. E qual foi o posicionamento desse canal de compliance? Houve alguma tomada de decisão com essa pessoa? Nenhuma. Porque era um autogestor que tinha uma determinada... E o que me chegou foi um feedback, que de novo sobra pro RH sempre dar o feedback. E foi esse feedback que ele me deu. Olha, Viviane, a gente já orientou essa pessoa
e essa pessoa não vai continuar fazendo mais isso. Só? Prometeu fonte, né? Águas de Né? Lindóia. Eu tenho assim. certeza Gente, que um monte de pessoas vai ouvir isso daqui e falar assim, gente, aconteceu comigo. Porque nós normalizamos os processos de ausência, de tomadas de decisão de pessoas que vivenciam a diversidade, porque são diversas, e a gente normalizou achando que viram processos protocolares. É óbvio que eu saí dessa empresa depois de 2 anos, eventualmente, mas aquele dia eu comecei a desenhar a minha saída dessa empresa. Porque eu entendi que essa empresa, por mais que fale, não age. E esse é o ponto. e não receber denúncias no canal não significa que tá tudo certo, que a sua empresa merece um prêmio, porque é justamente o que você está trazendo. É confortável e é viável para quem de fato, né, sofre aí uma situação dentro da empresa levar, gera essa confiança, porque senão o fato de você não ter recebido é só que tá totalmente mal estruturado e não que não tá acontecendo. E Gi, é muito interessante nós falarmos que se uma empresa levar realmente ao pé da letra as boas práticas que a gente adota de compliance, gestão de riscos sociais, é um jogo de ganha-ganha para todo mundo. Se realmente ela entender esse processo e se realmente ela entender que o fluxo que foi feito para ética, transparência, comprometimento e todas as coisas boas que a gente quer dentro da empresa, elas funcionam muito bem nas boas práticas que a gente adota de compliance, riscos e todos os processos de governança que a gente tem. O problema é que hoje, dentro das empresas, a gente conseguiu colocar boas práticas e implantá-las em processos que já estavam literalmente bugados, falando, Já não davam certo. já não davam certo. Sim. Então a gente só fez o seguinte, pegou o que estava bugado, embrulhou com um lacinho vermelho e tá tudo certo. E Só é um presente. é um presente. E esse presente vem em forma do quê? Treinamentos de 5, 6 horas de gestores trancados numa sala de reunião, que o gestor tá lá com o notebook E tá fazendo tudo menos focado naquilo, menos né? focado. Aqueles treinamentos obrigatórios que todo mundo coloca ali, o pessoal no web tem que fazer o treinamento obrigatório. E a pessoa tá ali, next, para fazer. Ah, não, mas vamos reter. Tem até um pessoal aí fazendo propaganda de graça, tá? Depois eu mando o link aqui para vocês, que é super legal. Maravilha. Eles têm um método de treinamento, que é um método de treinamento de simulação de situações com atores. Que legal. E é muito maneiro porque você retém a imagem. Então, essa equipe vai na empresa, entende, por exemplo, meu canal de compliance tem um número muito grande de assédio ligado a assédio moral. Então, quais são os principais casos que tem aqui? O que tem a ver? Quais são as políticas? Elas estudam esse processo na empresa e elas montam scripts, lógico, né? Tirando nomes, dados, fatos, nada disso. É tudo muito anonimizado. E ela monta um script com atores que simulam essa situação dentro do escritório ou do local de trabalho e colocam esses gestores para treinar. Porque a gente olhando essas informações e vendo, você vê o quanto é ridículo alguns hábitos que a gente normaliza. E o ganho de retenção, e você percebe, é uma medida simples. É um treinamento muito simples, que a gente pode falar, olha, eu vou fazer propaganda de graça aqui, porque eu sou dessas aqui, assim. Tá certo. Então eu vou... E depois a gente inclui também na descrição do episódio para vocês. Eu vou fazer propaganda que eu sou dessas, não tô nem aí. Chama Actio, Desenvolvimento Humano. Propaganda feita, gente. Eu gostei mesmo do treinamento de vocês, é muito maneiro. E eles têm alguns clientes que têm uma retenção e automaticamente começa a diminuir todo o processo, o número de casos, enfim. Porque quando o cara vai fazer, ou a mulher vai fazer, ou o X vai fazer, ele vai olhar e vai falar assim, opa, peraí. A imagem vem à cabeça dele. Muitas pessoas até saem emocionadas ali. Porque, poxa, eu nunca percebi que eu o fiz. Então, são formas diferentes de empresas que estão realmente comprometidas a fazer acontecer. E esse fazer acontecer é que realmente a gente precisa começar a mudar a mentalidade da empresa. E até o Rafa colocou um ponto importante quando a gente conversar de bastidores, contar bastidor para vocês. E aí o Rafa falou a questão geracional, né? O quanto é importante. A gente está esquecendo que a gente está colocando a responsabilidade toda na nova geração.
Sim. Essa geração vai vir diferente. Vai E já mudar vem o pronto. mundo. Né? Eles não nascem, eles fazem download, né? Já vem pronto, tá tudo certo. A gente só esquece um detalhe. Quem tá criando essa geração somos nós. Sim. E se nós temos os nossos vieses dentro de casa, essa geração vai reproduzir isso na empresa. E não é porque o que ele vê do mundo externo é diferente que é a garantia de que ele não vai repetir o comportamento dos pais. Quer ver um exemplo? Não teve umas meninas que há pouco tempo começaram a fazer chacota de uma mulher de 40 e poucos anos que entrou na faculdade? Uhum. O que é isso? É a juventude. Sim. É a galera que viria pronta para entender. E a gente não pode esquecer, Vivi, que com o aumento da expectativa de vida e com as condições aí de aposentadoria, de previdência que estão mudando, os profissionais vão permanecer mais tempo no mercado de trabalho. Então eu não posso me acomodar que os mais novos vão resolver esse problema. Não é meu, porque todos nós aqui vamos ficar mais tempo, quem tá vai ficar mais tempo. E aí, você só aceita que é da geração? Exatamente. E é um erro das empresas acharem que deu 40 anos, não serve mais. E isso é diversidade geracional também. Então, poxa, chegou uma pessoa analista sênior, aos 50 anos. Ah, não, alguma coisa tá estranha com esse cara, com essa mulher, com esse chico. Alguma coisa tá estranha. 50 anos analista sênior, e aí vem os rótulos. Ah, porque ele é preguiçoso, ele nunca se comprometeu, por isso que ele não cresceu na carreira. E vem todos esses rótulos. E, na verdade, é porque efetivamente uma pessoa que tem 50 e poucos anos, tá no cargo, pode estar feliz. Ele pode estar feliz com a posição dele. E tá tudo certo. Até porque, vamos combinar o jogo, a gente não tem a pirâmide, né? Quando a gente vê a hierarquia, ela não vai aumentando, ela vai afunilando. E acaba. E a gente tem que fazer a paz com a realidade. Não tem lugar para CEO, tanto CEO no mundo, não tem lugar para tanto diretor no Empresa mundo. só Não de tem CEO. lugar pra... Até tem algumas. Vamos deixar baixo. Algumas aí que podem ser empresas só de CEO, mas a gente não consegue ter essa mobilidade. Então tá tudo bem se a pessoa tem 50 anos e é analista sênior, se ela está bem dentro dos padrões dela. Não adianta você demitir para colocar uma pessoa mais jovem, se efetivamente a gente sabe. Eu gosto muito de estudar esse fenômeno, da questão da diversidade geracional. E aqui, no Brasil, a gente tem um fator um pouquinho diferente do mundo, que a gente tem um fator que analisa o seguinte: a gente tem um impacto econômico muito forte, principalmente acima de homens 55 mais, um pouco mais para frente, mas a partir de 55 mais, Certo. no mercado de trabalho, e a taxa de, após fazer uma certa 55, como eles ficam obsoletos. E quer ver um exemplo tangível disso? Você já viu uma quantidade de motoristas de aplicativo acima de 50 anos? E se você conversar com eles, eles vão falar que eu fui engenheiro, fui diretor de empresa, eu fui diretor comercial, eu tive uma carreira, eu fui para... Sim. Eles tiveram uma carreira, de repente eles foram desligados, não conseguem se recolocar, estão no auge da idade produtiva deles, mas efetivamente o que acontece? O mercado vira e fala assim: Não serve mais. você não serve mais. Tem movimentos por exemplo, teve recentemente, acho que umas 3, 4 semanas, não sei quantos vai ao ar, gente, mas depois deu uma pesquisada. Teve umas 6, 4 semanas atrás que teve um evento grande, que era da Maturi Jobs, que é uma empresa que faz programas de recrutamento e seleção para pessoas maduras. E é muito maluco pensar que é outro tipo de talento que as empresas estão perdendo. Até porque a gente tem, por um lado, a geração nova que não quer ser líder. A grande maioria não quer ser líder. Fala, eu vou pegar esse BO. Não quero não. E por outro lado, a gente tem uma geração pronta para ser líder e que precisa muito, muito, muito de, eventualmente, suportes, de ideias novas vindo da inovação, e a gente não conseguiu fazer esse match. O Japão tem um processo que chama mentoria reversa. A mentoria reversa o que é? São jovens que são mentores das empresas, né, dos gestores acima de 50 anos, mas não podem falar de tecnologia. Porque a gente tem essa visão, né? Coloca o jovem que é para ensinar do celular. Não, é para falar de ideias,
é para falar sobre futuro, é para falar de ideias de produto, é para falar, por exemplo, o que a inteligência artificial pode otimizar num processo. Mas, fala de tecnologia, mas não tecnologia ligada a rótulos. Não é o menino jovem que vai ensinar a vovó a mexer no WhatsApp. É o cara que vai falar com o negócio, que vai usar a tecnologia, como eu falei, como meio. São ideias muito simples que a gente pode implantar. Muito simples. E garante, por exemplo, diversidade geracional. Garante talentos. Eu falei aqui no Brasil dessa questão socioeconômica, e aí eu faço de novo a analogia da ponte para lá, né? Através da ponte para cá agora. Se você chegar nos bairros de periferia, principalmente quem vive e vê a quantidade de senhores que têm talentos e como trabalhar, que estão hoje em boteco. Porque essa ausência de produtividade e de representatividade no mercado de trabalho gera consequências. Sim. Consequências, em sua grande maioria, psicológicas. Sim. Um cara que a vida inteira lutou para sobreviver, para alimentar filho, enfim, de repente ele se vê o mercado falando para ele, não, você não serve mais. E aí ele não tem, de repente, a previdência privada, né? Porque ele nunca foi ensinado isso, ele não tem respaldo, ele não tem muitas vezes casa própria, ele não tem... Enfim, essa insegurança psicológica dele muitas vezes vira vício. E aí a gente tá falando de alcoolismo, vício de jogo, e todos os outros vícios que a gente vê na periferia, principalmente em núcleos que o pai sempre foi o provedor daquela família, que tem outras consequências, né? Que são o desencadeamento de tudo isso. Então, violência contra a mulher, o cara que de repente trabalhou a vida inteira, tá com tempo, tá procurando, não acha, e vai beber e chega em casa, discute. Então, percebam como é tudo muito ligado. A única coisa que a gente pode trazer para a população brasileira, que é a dignidade. Sim. Por isso que eu sempre falo, diversidade e inclusão não é um favor. É uma obrigação das empresas. Sim. Entender, ver o óbvio. Porque ela vai refletir em todo o resto. E se você pode não ser impactado da sua cadeirinha dentro do escritório, mas lá na rua vai bater em você de alguma maneira. E aqui, lógico, eu tô trazendo essa visão de um viés, que é lógico, né? Você vai falar, a gente tem que tomar cuidado, que vocês vão falar, tá falando que a pessoa bebe, tem o vício da... Não, a gente tá falando do contexto de trabalho, de proporcionar oportunidade, de hackear o sistema para todos e para todo mundo que queira. Enfim, é lógico que quando a gente fala hackear o sistema, e talvez seja um desses grandes pontos que as pessoas não queiram permitir tanto, é que hackear o sistema faça você abrir mão de alguns privilégios que você tem, principalmente nos CNPJs. Então, para que eu vou abrir mão da minha cadeira de conselho para dar para uma mulher? Né? O que eu estou ganhando com isso? Né? O que você está ganhando? A correção da sociedade. Porque, meu amigo, deixa eu contar uma coisa. Você pode ter uma filha mulher. Você pode ser casado com uma mulher. Você tem uma mãe. Isso é certeza. Você teve uma mãe. Sim. Que, eventualmente, queria uma oportunidade também. Então, quando a gente começa a analisar e trazer para esse prisma, a gente começa a agir a favor do óbvio. Que é ter um mundo melhor para todo mundo. Sim. É isso. E assim, empresas, elas prosperam em sociedades prósperas. Exatamente isso. Então precisa desse processo, né? Nossa, você comentando me trouxe muito forte, assim, porque eu fico pensando que, assim, quando a gente vai seguindo pelo processo de geração, né? O pessoal mais 50 passou por esse processo de ter um emprego e ser o emprego da vida. Então, tipo, é o único emprego, é o emprego que você segue, é o emprego que você tem. E eu tive muito isso dos meus pais. Tanto que eu até comentei no outro podcast, o iOS foi o meu primeiro e único emprego. Eu tô há 14 anos aqui. E assim, pra mim é muito legal, faz muito sentido. Mas às vezes, por conta da geração, o pessoal fala, nossa, 14 anos no mesmo lugar, meu, eu troco de emprego a cada 2 meses, troco de emprego a cada 1 ano, tipo. E tem muito desse julgamento. Mas pra alguém que passou tanto tempo numa empresa, depois essa pessoa é desligada, às vezes, para a pessoa é um choque muito forte, porque ela passou 40 anos a vida toda fazendo as mesmas coisas que para ela estava tudo bem, ela gostava, daqui a pouco tomou um pé, não serve mais. E aí, como faz? Pois é. O choque. Pois é. E eu vou te colocar 2 pontos aqui sobre o que você falou, Rafa. O primeiro, por que você está há 14 anos em iOS? Porque você tem um propósito. É verdade. Os seus valores inegociáveis
Estão alinhados aos estão valores do alinhados IOS. aos valores IOS. Uhum. E tá tudo bem, porque Sim. você não faz só pela grana, você Sim. faz pela sua paixão e vontade de transformar o mundo. Uhum. Então que você fique 40, 50 anos. Mas com aumento, né, Rafa? Fica a dica Opa. aqui, assim, né? Enfim, mas que você Sim. fique enquanto seus propósitos estiverem alinhados. E eu vou te falar que até nesse ponto, a gente esquece da questão do privilégio que eu estava comentando aqui. Grandes executivos, quando eles atingem ali o auge da carreira deles, eles têm um movimento de transição. Então, o presidente que tem 60 anos, 70 anos, Vai pro e está conselho. chegando naquela área e fala assim, ó, amigão, tá chegando a hora de você se aposentar, mas vamos começar a sua transição, começa o quê? 2 anos antes. Vai falando pro cara quais são as opções dele. Entre empresas, existem várias empresas especializadas que fazem esse processo de suporte ao executivo. Aí vai o apoio, suporte psicológico, virar para o executivo. Olha, você tem esses caminhos, essa estratégia, você tem essa viabilidade. Então, do topo da pirâmide até um nível abaixo, a gente tem esse cuidado que o Rafa acabou de falar. Então, o máximo de pior que vai acontecer é essa pessoa aqui, esse perfil que a gente sabe qual é que está aqui em cima, no momento de aposentadoria, ele ir para conselho Uhum. ou ele vai investir na empresa dele. Uhum. E da pirâmide para baixo? Como é que a gente está preparando esses nossos gestores? Para quando virar para ele e falar. E normalmente é isso que o Rafa falou que acontece. É cruel, O né? cara tem 55 anos. Eu vi uma das emissões mais cruéis de um. Era meu ex-chefe. Amor. Adorava esse cara. Não vou falar o nome porque quem trabalhou comigo vai lembrar, porque eu fiquei muito mal. Mas era um cara extremamente competente, era o cara que chegava na empresa às 7, era o cara que chegava às 8, é o cara que chegava, a gente adorava, a gente chamava ele até do meu estagiário favorito daquele filme, que ele chegava com o caderninho dele, com a calculadora dele, eu aprendi demais com esse cara. Acho que eu aprendi a mexer na 12C com ele, não foi na faculdade. Um cara super aberto, enfim, 33 anos de empresa. Ele foi mandado embora do dia por outro por um call. Uma sala de reunião numa estrela. Aquilo diz muito sobre a empresa. Sim. Diz muito. Ah, mas é uma multinacional. Eu vou trazer as desculpas também já. Ah, mas é uma multinacional, não somos uma instituição de caridade. Ah, porque a gente tem um business para rodar. Ok, mas de verdade, ninguém sabia 5 meses atrás que ele ia sair. Ninguém tinha nenhuma previsão que ele iria sair. E, gente, não precisa ser um complexo processo como a gente tem de executivos. É falar de humanidade. Sim. Olha, fulano, talvez a gente tenha, daqui 1, 2 anos, um processo que a sua cadeira não vai existir mais. Pode ser que a gente tenha alguma outra atividade aqui na empresa que você se vê, que faça sentido para você. Vamos tentar fazer um projeto que de repente você comece a ser um prestador de serviço temporário aqui para a empresa. Um consultor. Um consultor. Existem formas. Quando a gente quer fazer, existem formas. Quando a gente tem propósito muito alinhado com pessoas, a gente consegue fazer. Mas esse que o Rafa trouxe é um excelente exemplo de como a gente não trata de forma correta, porque a gente fomenta o novo e acha que é o novo a única entrega que a gente tem dentro das empresas. É óbvio que é. Mas a gente tem uma camada aqui importantíssima, até para fomentar o novo. Sim. Com certeza. E isso acontece muito. Quando tem alguém que está muito tempo na empresa, o pessoal fala, você é referência, você é alguém que a gente conta, você é alguém importante. Nossa, como é bom ter você aqui com a gente. Daqui a pouco... Corta. Como corta. E assim, gente, eu acho que é importante a gente trazer aqui, já que a gente tá falando óbvio, vamos falar óbvio. Não existe processo de demissão humanizado. Pronto, falei. Drop the mic. Não tem como ser positivo esse momento, né? Assim, o que você pode fazer são estratégias para minimizar a situação. Mas ninguém está feliz em ser demitido. Sim. A primeira coisa que vem na sua cabeça é óbvio que é o fator financeiro. Mas, de repente, no primeiro momento eu tenho essa conta para pagar. No outro dia, é um sentimento que chama vergonha. As pessoas têm vergonha de falar que estão no auge da sua produtividade e que eventualmente foram demitidas.
E aí tem que ir para uma rede social para falar para toda a rede dela, através de uma figurinha do Open to work. Open to Work, que eu não sei até que ponto isso ajuda É positivo. alguém. E ou até pode ser que ajude, enfim, para chamar atenção, enfim. Mas ninguém pensou quando fez esse label, e também é opcional. Mas é uma análise que eu faço muito, o quanto para algumas pessoas, principalmente pessoas de média e alta gerência para cima, porque a gente tem essa romantização, essa gourmetização do LinkedIn também, é vergonhoso colocar lá aberto Open to Work. E aí que a nossa rede de network faz diferença. E se você tem uma rede de network próspera, objetiva e diversa, pode te ajudar muito. Muito mesmo. Né? Então, pandemia. Por exemplo, a pandemia. Eu lembro que a gente estava discutindo a eterna briga home office. Presencial, híbrido. Ai, meu Deus do céu, gente. Tá tipo, Raquel, não. Tá, enfim, Ave Maria. E a gente estava discutindo e falando, enfim. E uma das meninas falou assim pra mim, Vivi, se for para voltar a equipe, eu vou pedir, por favor, que volte pro presencial. E eu falei assim, mas pra você não é bom? Você tá em casa, né? Eu falei assim, não, eu preciso voltar pro presencial. Olha que loucura. Por que ela queria voltar pro presencial? Porque ela morava numa comunidade. E para ela trabalhar, ela precisava colocar roupa social. E para ela era um status de ascensão sair de roupa social todos os dias da comunidade. Se ela trabalhasse em casa, ela não precisaria usar. E aí, como para ela era legal para mostrar que ela trabalhava no escritório, era uma ascensão social, o que ela fez? Ela foi numa loja popular dessas de shopping e comprou um monte de roupa no carnê lá, no cartãozinho da loja. E ela tava pagando. Então ela falou assim, eu preciso usar as minhas roupas, porque é o único lugar que eu tenho para ir. Olha que loucura. Aí eu falei pra ela, mas por que você investiu dinheiro comprando roupa social? Enfim. Aí ela virou e falou assim, minha chefe falou que eu precisava me vestir mais adequadamente ao meu local de trabalho. Sabe pra quando eu voltei? Pra 1985. Se a gente tá falando por um lado que a gente tá cuidando de pessoas, eu tô falando pra uma mulher que ganhava na época, acredito que no máximo R$2.500, que se endividou com pelo menos R$1.000 em 10 parcelas com taxa de juros para ela ter o dress code social. E na cabeça dela era tão importante isso, um valor para ela, era tão importante para ela mostrar como um valor de ascensão, que por favor me deixa voltar que eu preciso usar minhas roupas porque eu preciso mostrar que eu venci. Eu falei para ela, falei assim, tudo bem, volta para o presencial, só toma cuidado. Sim. Aí, só pra explicar, não era a chefe dela, que senão nunca teria falado isso pra ela, não tenha dúvida nenhuma. Eu falei, não, vamos conversar. Volta pro presencial. Eu vou comprar essa briga com você. Então, são esses detalhes. Aconteceram muitas coisas, assim, de pessoas de equipe terceirizada pedindo, pelo amor de Deus, pra voltar, porque elas recolhiam as latinhas da coleta reciclável da empresa, e essas latinhas eram um complemento de renda dela. Então ela precisava que ela voltasse, estava torcendo para todo mundo do escritório voltar, para ela ter a mesma demanda de latinha. A cadeia disso, quem consegue ver? Quem consegue ver? Pessoas. Prestadoras. Vamos trazer para outro, não mais nível operacional, mais nível médio. Você trabalha numa área de fornecedores. Poxa vida, você vai contratar uma fornecedora mulher, que tem uma pequena, média empresa. Você vai colocar ela para fazer o pagamento em 120 dias na nota fiscal dela? Você quebra o negócio dessa mulher. Sim. Você quebra esse negócio dessa representante do pilar LGBTQIAP+, a pessoa afroempreendedora. Por que você quebra? Porque ela não é uma grande para aguentar 120 dias com fluxo de caixa. E ela vai te querer como cliente. Então, poxa vida, tem uma política para fornecedores diversos. Você tem que internalizar isso, porque só de boa intenção você não resolve as coisas. Eu já tive experiências de apoiar empresas que estavam
buscando diversificar ali o seu quadro de colaboradores, e aí a empresa veio, uma empresa com conceito feminista, de trazer mais mulheres, e olha, a gente quer contratar uma menina dessa região de São Paulo, dessa região periférica, uma menina negra, para vir fazer parte do nosso time, eu vou te mandar a descrição da vaga. Aí eu recebi, fazendo faculdade, com inglês nível intermediário, com alguma experiência na área. E eu falei, a gente não tá botando um rótulo de que ninguém lá vai ter, só que você tá colocando uma dificuldade, e aí depois você vai dizer que você não partiu para um ambiente mais diverso porque, não tem. É isso. Mas só Você conhece- cria a oportunidade já dando a desculpa que você quer ter, porque não você, tenha. você tem a boa vontade, mas você não internalizou o negócio. Você tá olhando aqui, você precisa ter essa visão ampla, senão você não tá incluindo. E aí você acaba... Por que você acaba não tendo essa visão ampla? Porque você não vive com o diverso. Uhum, Exatamente. Aí se você parar pra pensar, o diverso é quem tá te servindo. uhum. E não quem tá Isso. vivendo com você. Viver com o diverso é importante, né? Muito. Né? Esse tempo atrás eu estava conversando com um amigo, ele estava dizendo que... E assim, ele mora em uma periferia, ele é tech lead de um time técnico, aí ele falou que tinha um membro do time dele que queria trabalhar presencial a todo custo. Aí ele falou que diversas vezes na chamada com ele deixava o microfone fechado. E quando abria era som de maquita, era som de serralheria, era música alta, pancadão na rua. Tipo, ele falou, eu quero muito trabalhar presencial. Ele, por conviver com esse menino, entende. E também por ser da periferia, ele entende que, olha, às vezes precisa de um lugar mais em paz, mais quietinho para conseguir trabalhar. E para ele faz sentido ir presencial para trabalhar. E ele autorizou. Conversando depois, ele meio que conversou com esse menino e falou assim, você veio pra cá, tal, aqui é melhor pra você? Ele falou, que bom que você trouxe, porque eu tava com vergonha de te pedir pra vir trabalhar presencial, porque onde eu moro, às vezes é muito barulho, é muita coisa, eu não consigo me concentrar, e eu não queria pisar na bola contigo, sabe? Eu não queria que você achasse que eu trabalho mal, porque, sabe? A preocupação sempre é com o outro, né? Nem com Exato. ele. Porque quando você tem uma oportunidade, se você é um representante de algum pilar de diversidade, quando você tem uma oportunidade, é importante até para que as pessoas entendam que você não vai sozinho. Uhum. Eu, quando sento numa cadeira ali, seja ela de conselho, seja ela de C-level, de diretoria, eu estou sentando como a Vivi, mas eu também estou sentando como uma mulher negra, minha cor sempre vai vir, e graças a Deus sempre vai vir à minha frente. Eu estou sentando também como uma mulher, eu estou sentando dentro da minha interseccionalidade como uma mulher hétero, cis, como uma mulher 43. Eu tenho marcadores de diversidade, quando eu sento aquela cadeira vem comigo. Agir sentada nessa cadeira, vem o gênero, Rafa, vem a diversidade dele. Então, quando a gente tem finalmente uma oportunidade, que por muitas vezes nos é negada, a gente vai fazer o máximo que a gente vai conseguir para a gente permanecer nessa oportunidade, a gente crescer nessa oportunidade. Algumas pessoas já perceberam isso. E usam de maneira muito cruel. Ah lá, eu dei oportunidade, mas ele não soube aproveitar. Ah lá, eu dei a bolsa de inglês lá para a menina da vaga afirmativa, só que a bolsa de inglês dela fica na escola de inglês mais cara da Zona Sul e a menina mora no extremo da Zona Leste. E ela não vai, ela só falta. Ah, olha só, eu fiz um programa de jovens aprendizes pretos periféricos e a grande maioria não consegue chegar no horário. Qual que é o horário de entrada dessa pessoa? São 8 horas. Aonde é no Itaim? E ela nunca chega no horário. Ah, mas ela tem que levantar mais cedo. Ela tem que fazer sacrifícios também. Outro dia eu tava vendo um meme, eu não lembro onde eu vi, que era uma proposta de reality show. Pegar todos esses gestores que acham que diversidade e inclusão é irrelevante, colocar eles todos dentro de uma casa e fazer eles serem estagiários ali nas periferias ou os lugares que são diversos, para sentirem um pouco na pele o que é essa dificuldade, o que é a resistência a barreiras, que no final vem de uma coisa que é o que o OS está hackeando o sistema, que é a ausência de possibilidade de educação de qualidade. Eu mesmo falo, eu sou resultado de acesso, eu fui bolsista, né, numa escola particular do meu bairro da 1ª à 8ª série.
E a gente tinha uma bolsa lá, acho que era 50%. Então, um mês a gente pagava o aluguel, um mês a gente pagava metade da bolsa, outro mês pagava a faculdade dos meus irmãos, outro mês a gente fazia compra. Era assim lá em casa. Se eu não tivesse estudado numa escola particular, no ensino fundamental básico, né, que, enfim, que agora é fundamental, né, mas antigamente era o básico, da primeira à quarta série, a primeira e oitava série, eu não tenho dúvida nenhuma que eu teria a perspectiva de mundo que eu tenho hoje. Depois disso, eu fui para uma escola estadual, porque acabou a bolsa. Essa escola estadual, graças a Deus, era uma escola que tinha um pouquinho mais de acesso, mas no primeiro colegial, eu virei monitor da sala, porque era coisa que eu vi na sexta série. E o pessoal falava assim, a Viviane é mó nerd, né? Não era. É porque eu já tinha visto aquilo na sexta série e estava ali falando. Sim. Então eu falava de faculdade, porque dentro da minha casa, meus pais hackearam um sistema e colocaram meus irmãos se fizeram na faculdade. Então, para mim, eu nunca nem pensei em poder estar numa faculdade. Que eu poderia ir. Ou os rótulos que me definiram. Todo esse processo, a gente continua perpetuando até hoje, gente. A gente só mudou de roupagem. A gente só colocou uns termos em inglês aí no meio para falar que nós somos inclusivos. Mas a gente perpetua isso até hoje. Por exemplo, não flexibilizar uma pessoa lésbica, uma mulher lésbica, ou enfim, que não tenha faculdade de elite. Não tenha faculdade de primeira linha. Por que não? Qual o problema se ela faz uma faculdade mais popular? É ali que está a diversidade, é ali que está a riqueza. A gente não possibilitar acesso. Quem não fala inglês fluente, gente, 5% da população brasileira fala inglês fluente. 5%. E possivelmente moraram lá fora. Quem fala inglês ao ponto de se comunicar já tem que ter uma oportunidade. Sim. E é isso. Então, se a gente não consegue ter esses detalhes, esses riscos sociais vão ser tangibilizados. E vão ser tangibilizados no quê? Talento, entrega, inovação, dinheiro, marca empregadora. Tem uma marca grande de supermercado que pessoas negras não compram e não querem trabalhar nela. Para reverter isso, vai demorar. São todos? Não, não são todos. Temos os nossos valores pessoais. Sim. Mas a massa é sobre isso. Sim. Uau. A gente precisa fazer essas Sim. reflexões. Precisamos, é importante. Tem uma pergunta que acho que amarra um pouco sobre, né, todas essas caixinhas que a gente falou. Sempre que a gente vai falar do tema RH, a gente já está acostumado que a gente espera falar para os RHs. E a gente vê esses RHs um pouco cansados dessa temática. Então, se diversidade e inclusão é um tema tão batido, tá? Todo mundo sabe que tem que fazer, que precisa fazer. Por que a gente ainda não vê isso acontecendo na prática? Eu sei que é uma pergunta de milhões, mas com a tua experiência, o que você apontaria como uma possível resposta para isso? Simples assim. Não quero perder privilégios. Não acontece porque nós não queremos ter privilégios. E aí eu devolvo para o próprio RH essa pergunta. É muito difícil. E eu sei que tem muita gente de RH que vai lá, lapida e fala. E eu sou defensora de vocês, tá, gente? Eu não sou uma pessoa. Porque eu não acho que toda a culpa é do RH. Toda a culpa não é do RH, literalmente. Eu faço os processos seletivos e coloco e não retém porque a culpa é do RH. Não, a culpa não é RH, porque a gente tá brincando, sobra sempre pro RH. Sim, Sempre ela que tudo RH. bate. Só que se sobra sempre tudo dentro do RH, por que o RH não consegue fazer a mudança de dentro para fora? Os processos seletivos de RH, a partir de agora, vão ser processos afirmativos.
Eu fico ali na camada operacional. Diversidade em recursos humanos restringem em camadas operacionais. E possivelmente camadas operacionais ligadas a ADP, folha de pagamento, tributos. São pouquíssimos. Eu vou falar aqui. Eu tenho algumas amigas que são diretoras de RH, pessoas pretas, potentes. Flavinha, amor de vida. Dentro da própria Associação Brasileira de RH, conheço algumas pessoas que são pessoas diversas. Mas um ou dois só não vai mudar. Não irão mudar. A gente precisa de volume, precisa de todo mundo, não só olhando, mas agindo para isso. Exatamente, porque você imagina, eu sou uma área jurídica. Se eu não vejo a diversidade nem na área de recursos humanos, por que efetivamente eu vou conseguir? É uma frustração minha, tá? Quando eu vejo aqueles grandes prêmios. CEO do ano, diretor de RH do ano, pessoa da marca empregadora do ano e todos esses outros prêmios que nós temos. Quando tem sorte, um ou dois diversos. De verdade. Ninguém olha aquilo e fala, gente, a gente precisa formar outras pessoas. Tem gente que ganha 5, 6, 7 prêmios ao mesmo tempo. Outro dia eu vi um diretor de RH que ganhou o prêmio de empresa diversa. E a área de RH todinha que subiu no palco só tinha pessoas brancas. 0 pessoas com deficiência. E o pessoal segurando o prêmio, somos a empresa mais diversa. Aonde? Isso é um absurdo, né? Aonde? No seu operacional? Pode até ser. Mas quem não... Eu penso o seguinte, se você tem uma posição de caneta, de tomada de decisão dentro de recursos humanos e não se incomodar em receber um prêmio onde não tem diversidade, revise seus valores. Alguma coisa errada tem com você. Alguma coisa tem. Por isso que eu tive minha resposta muito, minha opinião, né? Meu achismo, com quase 100% de certeza, a gente não quer perder tanto privilégio. Que de repente é inerente ao ser humano, mas você pode não perder privilégio, mas você vai doer no seu bolso em maior ou menor grau, porque você vai perder em talento. Fugir disso. Vivi, e se a gente for além do lucro, né? Porque muitas vezes a empresa, elas olham para a diversidade, mas enxergam como lucro, apenas. Aí, eu queria ver contigo se você acredita que uma empresa diversa, ela obtém outros ganhos, além do lucro, como, por exemplo, reter mais funcionários? Não tenho dúvida nenhuma. Funcionário que tem o sentimento de pertencimento, você é um exemplo disso. Sim. Fico, o meu propósito, o meu valor inegociável tá ali. A jornada da minha família tá ali. Né? Um filho, quando o meu filho nasceu, eu estava naquela empresa. Ela tá junto com a tua vida, entrelaçada, E né? recebi um kit baby, né? com o logo da empresa. Você não consegue... você começa a ter o sentimento de pertencimento, mas de um pertencimento de crescimento. Eu já vi acontecer esses casos de, inclusive, quando a pessoa encerra a prestação de serviço, enfim, a pessoa olhar e falar assim, obrigado. E normalmente a gente vê alguns obrigados, né, no LinkedIn, já que a gente tá falando, né? Mas a gente vê de verdade alguns obrigados com propósito. Obrigada por essa empresa que eu passei tantos anos e que eu tenho gratidão. E é esse meu ponto. Quando a pessoa está quando a pessoa sente que ela é incluída ela tem a diversidade dela, mas ela pode ser incluída pelo que ela quer, ela tem acesso à equidade, ela tem acesso às mesmas oportunidades, dificilmente vai ser um funcionário que efetivamente vai falar assim, não quero ficar aqui. Você vai ter seu melhor amigo, vai ter seu BFF ali e vai te defender mesmo que ela não esteja mais lá. Sim. E aí, Vivi, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, eu sei que a gente tem ali muitos desafios, muitas coisas que estão muito distantes do que a gente quer ver dentro das empresas, mas do que já foi conquistado, você acha que essas conquistas já são sólidas o suficiente? A gente pode ter um olhar mais otimista com relação ao futuro? Qual que seria a tua mensagem com relação ao futuro para a gente encerrar? Gente, 2023 nós não temos solidez. O que nós temos ainda, infelizmente, eu diria que a gente está
caminhando em terrenos insólitos, né? Ou como diz lá o meu povo, dias de luta, dias de glória. Ou dias de luta de novo, mas um pouquinho. Exatamente. Mas, como eu disse, eu sou uma realista esperançosa. Eu acho que se a gente começar a encarar o que a gente tem, de fato, com o propósito de agir, o nosso futuro ele tende a ser um futuro muito brilhante, com acesso a todo mundo e a todos, independente de valores. O problema é que a gente não entende o que a gente tem que fazer no presente. E aí a gente fica usando um monte de frase de efeito, que fica muito bonita no PowerPoint, mas que tem pouca aplicabilidade na vida prática. Então, a minha mensagem para esse futuro que a gente espera todo mundo, como realista esperançosa, que a gente que eu espero é que a gente saia mais do PowerPoint e comece a agir mais na vida real. E agir na vida real hoje se inicia nesse presente agora, nesse horário que vocês estão assistindo isso, inicia-se entendendo o porquê a gente precisa começar a praticar a inclusão nas empresas. Não tem outra forma da gente começar a mudar o jogo no tempo que a gente precisa para mudar o jogo. Porque eu não estou falando só do futuro da Vivi, da Gi, do Rafa. Estou falando do futuro de todo mundo que está assistindo aqui, que todo mundo está ouvindo a gente, porque é sobre isso. É futuro coletivo, não é futuro individualizado. Com certeza. Bem, é isso. Papo incrível. Demais, muito bom. Foi muito Foi gostoso. muito bom, Vivi. Vivi, a gente queria agradecer demais a sua participação, todas as suas contribuições. Foi um bate-papo, assim, muito gostoso, necessário. Super necessário. Super necessário. E que todo mundo que estiver assistindo esse podcast aqui sai com uma reflexão, né? Com uma lição de casa. Diversidade não é favor. Exatamente, De é forma oportunidade. Diversidade é obrigação. É obrigação. É isso então, galera. Agradecemos vocês que acompanharam aqui mais esse episódio com a gente. A gente espera que vocês tenham, de fato, levado aí pro coração todas as reflexões e trocas que a gente teve aqui no episódio de hoje, né, Rafa? Isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Não dá pra não gostar desse... Nossa, não tem como não gostar. Poxa. Se você assistiu e não gostou, volta e assiste de novo. Exato, Assistiu assistiu errado. Pessoal, então deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhecer. Foi um bate-papo muito bacana, muito rico. Caso vocês tenham alguma sugestão, não deixe de comentar aqui embaixo nos nossos comentários. A gente vai deixar alguns links aqui que a Vivi comentou com a gente também. E contamos com a presença de vocês no nosso próximo podcast. Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.